Bom, esse aqui agora é mais um outro exemplo de uso com display 16:2, né? Esse AD4780 com o Arduino Uno. Só que dessa vez eu não estou usando a interface paralela. Eu estou usando uma outra interface, uma interface serial chamada de I2C. E essa interface utiliza somente 4 fios, como a gente consegue ver aqui. É necessário você utilizar uma placa, né, que nesse caso aqui é com esse microcontrolador, que faz o que? Ele expande as portas, né, usando somente 2 fios aqui, que no caso do Arduino Uno está no A4 e no A5, né, e aí eu tenho um positivo e negativo. Aqui a gente consegue ver a legenda em que ele tem, né, o GND, que é o negativo, o VCC é positivo, o SDA, que é a parte para dados, né, e o SCL, que é o clock. Então essa é uma interface serial, você consegue ligar múltiplos dispositivos nesse barramento aqui. E o que difere, né? Já que eu consigo ligar múltiplos dispositivos no mesmo barramento, o que vai diferir de um para o outro? O que difere é o endereço. Então, por exemplo, eu tenho um exemplo de código que eu fiz aqui, que é o que vem com a biblioteca, não serve para esse display. É um exemplo que tem mais do que 16 caracteres de 2 linhas. E aí o que eu preciso usar? Como eu estou usando essa forma de comunicação, eu preciso usar essa biblioteca aqui chamada Wire. Tá? E eu também vou usar essa biblioteca aqui, que é a Liquid Crystal I2C. Vai fazer aí a transição, né? Ela precisa da Wire para funcionar. Crio novamente o meu objeto, só que perceba que agora, ao invés de passar todos aqueles pinos, eu passo somente algumas coisas, né? Passo o que dá para a gente reconhecer aqui como o número de colunas, aqui o número de pinos, e nessa parte aqui eu tenho um endereço. Eu tenho um endereço que é o endereço dessa placa, né, que está soldado ao display. Então eu posso ligar múltiplos dispositivos e quando eu disser, olha, neste endereço aqui que eu quero que escreva, né, utilizando o meu objeto, né, usando o objeto com o método em questão, ele vai e funciona. Para aquele. Se tiver mais de um dispositivo no barramento com o mesmo endereço, esse dado vai ser enviado para os dois. Se eu tivesse aqui 2 displays ligados nesse mesmo barramento, os dois iriam exibir a mesma mensagem. Se eu não fizesse isso, né, se eu tivesse somente um dispositivo, um endereço e outro em outro endereço, para eu me comunicar com outro endereço, eu precisaria passar, ao criar o objeto, né, o endereço dele. Aqui, deixa eu apagar isso aqui que não precisa, está repetido. Então, a mesma coisa, né, eu preciso inicializar o display, tá, porque senão ele fica desse jeito que está aqui. Né? Então essa função de inicialização passa os parâmetros que eu criei aqui em cima. Então eu estou dizendo, ó, tem 16 colunas, tem 2 linhas e tem esse barramento aqui. Aqui eu também tenho a opção para ligar ou não o backlight, tá? Se eu não chamar essa função aqui, ele não liga, né, o backlight. E esse backlight é também controlado por esse jumper aqui. Se eu desligar esse jumper, o backlight apaga. Se eu ligar o jumper, deixa eu me colocar de volta. É difícil colocar com uma mão só. Bom, eu já volto. Pronto. Aí colocando aqui, ele volta a ligar o backlight. E o contraste, ele está aqui nesse trimpot, tá? Eu não preciso colocar um potenciômetro, eu só controlo aqui mesmo. E é ideal porque você já coloca aqui, você pode até passar um esmalte para prender nesse valor e ele não sai mais. Enfim, com isso aqui feito, né, com os pinos aqui colocados, tá? No caso do Arduino precisa ser esse, tá? A4 e A5, a forma como é feito aqui, toda a ideia.
E aqui você pode ligar o GCC e o GND. Ele funciona com 5 volts. Se eu não me engano, essa placa funciona tanto com 5 volts como com deixe-me ver o 3E3, que é esse pino aqui. Só que aí o que acontece? Ele fica um pouco mais fraco, né, o backlight, e eu preciso reconfigurar isso aqui. Não tenho certeza se o display aceita esse só 3E3, mas essa placa aceita. E desse jeito que está aqui, se eu gravar esse programa, né, como está aqui no Arduino, ele vai me exibir o Hello World da forma como a gente espera. Então, observe que ele desliga o backlight, né? Então, se eu não usasse aquele método backlight, ele não iria ligar o backlight. E aqui ele imprime as duas strings, né? Como eu coloquei aqui, observando que na primeira eu não preciso indicar qual a linha nem a coluna, né? Ele vai para o padrão linha 0, coluna 0. Mas depois eu coloquei o cursor na segunda linha, né? Lembrando que é sempre coluna, linha. Porque senão ele ia escrever o Using I2C em cima do Hello World. E aí ia ficar uma bagunça. Como eu não estou fazendo nenhum tipo de repetição, né? Nenhum tipo de iteração de código, não estou usando lá na função loop, ele fica aqui dessa forma. Essa forma é uma forma muito prática de se utilizar o display, de se utilizar dispositivos, embora ela seja muito mais lenta. Porque se a gente observar, a gente utilizava aqui os 4 bits, né? 4, 5, 6 e 7 para mandar os dados aqui, né? Para o display. E isso costuma ser muito mais rápido do que você fazer esse envio de forma serial, né? Então, se você tem, por exemplo, essa string aqui, esse H, isso é enviado bit a bit, né? De forma serializada, para ser processada, né, por toda a circuitaria aqui em questão, e isso acaba deixando um pouco mais lento. Então, displays que vão utilizar gráficos, etc., você percebe a diferença na velocidade diferente daqui, naquele outro exemplo que eu utilizei, que é o paralelo, em que você tem um barramento de dados, você pode chegar até 8 bits, tem displays coloridos que vão até 16 bits, né, de barramento, e aí a comunicação é realmente muito mais rápida. Existe um outro tipo de barramento chamado SPI, né, conhecido em inglês SPI. Ele funciona mais rápido do que o I2C e utilizam alguns pinos, né, a mais do que esse daqui. Você vai ter mais alguns pinos além desses dois, somente de clock e data. Você também tem um outro que se chama Chip Select, que aí, diferente desse daqui, ele não tem endereço. É um pino que você coloca em nível alto ou baixo para dizer, olha, para aquele dispositivo vai ser enviado esses dados, ou vai ser lido esses dados aqui que estão sendo requisitados. E aí você precisa ter mais de um pino disponível para cada dispositivo ligado. E aí o pino de dados e clock pode ser ligado todo mundo no mesmo pino, né, do meu controlador. E geralmente tem um outro que seria o data command, né, para você selecionar o que está sendo enviado, lido, se é dado ou se é comando. E costuma ser mais rápido, mas ainda assim é mais lento do que a interface paralela. A interface paralela é a mais rápida que a gente pode utilizar.